Olá, boa tarde, tudo bom? Aula 2021, Química A. Neutralização. Reações de neutralização. Deixa eu organizar aqui melhor. Esperar um minutinho. Vamos lá. Reações de neutralização. Deixa eu aumentar aqui. Quando qualquer ácido neutraliza qualquer base e vice-versa. Então, vamos dar um exemplo aqui. O veneno injetado pelo ferrão de uma abelha é um ácido. Já o injetado pela vespa, né, temos desenho aqui da vespa e da abelha, é uma base. A redução de edemas, né, do inchaço, edemas é o inchaço, provocado por picadas desses insetos, pode ser feito por meio das reações de neutralização. No caso, deve ser usado leite de magnésia para neutralizar o veneno da abelha, que é ácido, e vinagre, que é uma base, para neutralizar o veneno da vespa. Tudo bem? Deixa eu só diminuir aqui. Ácido clorídrico, então temos uma reação aqui de neutralização. Com hidróxido de sódio, né? Sei que ele é um ácido porque libera um hidrônio aqui, ó, o H+, que é um cátion, tá? Aqui tá separadinho, ó, o hidrônio H+, e o cloro, ânion. Hidróxido de sódio, temos aqui, libera a hidroxila no ânion aqui, OH, tudo bem? Então, a junção desses dois, do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio, tá aqui embaixo. E aí, para neutralizar, ocorrer a reação de neutralização, o que ocorre essa reação de neutralização? A formação do sal e da água, tudo bem? Então, quando é chamado de neutralização total. Então, aqui, observe o ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Eu vou utilizar o hidrônio, que é o cátion, H, com a hidroxila OH. Quando eu junto os dois aqui, ó, H, OH, eu formo a água, entendeu? Porque eu tenho dois Hs, 1 e 2, e um oxigênio. Então, eu formo o H2O. E aí, eu junto os outros elementos que sobraram, tá bom? Não se esquecendo que o cátion sempre vem na frente. Então, sobrou o cloro e o sódio. O sódio tá aqui, ó, no início, então ele é o cátion. Aqui no final, ele tá como ânion, cloro. Então, é do mesmo sentido que vai ficar no final da reação, tá bom? No produto. O sódio tem que vir primeiro e depois o cloro, tá bom? Então, aí eu consigo formar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mais a água. Já falei, aula, chegaram atrasados, né? 2021. Neutralização. Química A. Isso, não falei a página porque eu ainda não tô lá na página, mas é isso mesmo, Juan. Tá bom? Então, aqui foi a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Temos aqui agora reação do ácido nítrico, HNO3, com hidróxido de magnésio. Tá bom? MgOH2. Então, quando vai reagir estes dois aqui elementos, né? Eu tenho aí, aqui a reação. Vai me formar um sal mais a água, tá bom? Quando é neutralização total, tem que formar água. Vamos ver a neutralização parcial também, mas agora a gente tá vendo a total. Então, aqui separado, eu tenho o hidrônio, que é o cátion H+, por isso que eu sei que ele é um ácido, tá bom? E aqui eu tenho hidroxila no ânion OH da base. E aí, a junção desses dois, o hidrônio e
o hidrônio e a hidroxila, que vai formar a água. Tudo bem? Então, aqui eu junto os dois. Eu fiz um balanceamento aqui, porque como vocês podem observar, aqui eu tenho duas hidroxilas, tenho 2 na frente, né? Então, aqui no ácido nítrico, coloquei 2 para poder também ter 2 de hidrogênio, para poder formar 2 quantidades de água, tá bom? Então, isso que alterou. Então, aqui, ó, embaixo eu tenho 2 de hidrogênio e 2 hidroxilas. Quando eu junto aqui esses pares, eu formo lá 2 quantidades de água. Então, a água, ela tem de átomos aí de hidrogênio 4, tudo bem? E 2 de oxigênio, que é o que daria aqui, ó. 2 de hidrogênio, mais os outros 2, 4. E 2 de oxigênio. E aí eu formo o sal, tudo bem? Com os outros elementos. Lembrando que o magnésio está aqui, ó, na base, quando ele está em formato de base, ele é o cátio, então ele vem na frente. E o nitrato vem como ânion, não muda a posição deles. Então, aqui, como eu estava falando para vocês, tem um ácido, o hidrônio H+, libera o hidrônio H+, né? E tem o ânion, que é o elemento que vou utilizar lá para formar o meu sal. Na base, o cátio, que é o elemento que eu vou utilizar junto aqui com o ânion para formar o sal, e o hidroxilo H-, eu junto com o hidrônio, liberado lá pelo ácido H+, para formar a água, tudo bem? Então, tá aqui, ó, se misturarmos um ácido e uma base, os íons H+, e OH reagem entre si, originando água. Essa reação é denominada neutralização. O cátion da base e o ânion do ácido dão origem ao sal, num processo denominado salificação. Então, aqui já explica a ordem de como você tem que fazer esse procedimento aí da reação. Deixa eu mudar isso daqui de lugar. Então, aqui está explicando novamente a reação de neutralização total, tá bom? Então, o hidrônio com a hidroxila, que vai formar a água. Então, aqui eu tenho um ácido e tenho uma base. Como que eu sei que é um ácido? Porque tem o hidrônio H+, tá bom? Como cátion. Como que eu sei que é uma base? Porque tem a hidroxila H- aqui, tudo bem? Como ânion. Então, a hidroxila e o hidrônio se juntam, formam a água, H2O. Se eu juntar OH com H, dá H2O. E aí o que me sobrou? O cátion da base e o ânion do ácido. E eu junto eles também me formando o sal, tá bom? E aqui temos outros exemplos, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, como eu já mostrei no outro slide para vocês, tá bom? Temos o ácido clorídrico, HCl, e NaOH, hidróxido de sódio, tá bom? E aí eu junto, formo a água e junto o sal e formo o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Como mostra aqui, ó, neste outro exemplo, tá bom? Pego este H daqui, o hidrônio do ácido, pego a hidroxila OH. Eu só tenho um de cada, tá? Um na frente indicando, tá bom? Quando eu junto, eu vou formar aí, eu tenho 2H, então H2, e tenho um oxigênio. Então, eu formo uma água, um H2O. O que sobrou? Sobrou o sódio, que é meu cátion, então ele vem na frente, continua sendo um cátion aqui também. E o cloro, somos 2. Então, NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. O cloreto de sódio, formado na reação de neutralização acima, é classificado como sal neutro normal, pois não apresenta entre cátion, ânion, hidrogênios ou hidroxilas. E aqui tem uma curiosidade, né? Nesse caso, o sal formado permanece dissolvido na água e se aquecer uma solução até a evaporação total da água, obteremos o sal sólido. Então, o sal que a gente tem de cozinha, né? Ele está falando como que ocorre o processo inverso, né? Por exemplo, se vocês pegarem um pouco de sal de cozinha, né, e colocar água, acrescentar, né, juntar com a água, e aí jogar lá na panela e colocar lá no fogo, vai atingir a temperatura de ebulição que é 100 graus Celsius, vai evaporar, né, vai levantar, primeiro vai ferver, atingir a temperatura de 100 graus Celsius, temperatura de ebulição, depois vai evaporar a água, virar vapor de água, e aí vocês vão observar que só vai restar o sal, tá bom? Na panela. E aí a gente tem as reações de neutralização parcial,
que significa? Quando um ácido e uma base são misturados em quantidades diferentes daquela que levarão à neutralização total. Ocorre uma neutralização parcial, ou seja, ou vai sobrar uma hidroxila, OH, ou vai sobrar um hidrônio H+. Vou lá para a apostila. Meu Deus! Não, calma, deixa eu dar uma parada aqui. Que eu vi um nome aqui. Breno? É sério? É fake news? É o Breno? Oi, Breno. Meu Deus do céu. Acho que agora chove. Gente, não consigo nem compartilhar agora. Esqueci como compartilha. Entendeu? Porque tá chovendo. Aqui ainda não começou, mas vai começar a chover. Deixa... Não, é sério, agora eu me perdi aqui. Calma, fiquei tão emocionada que eu me perdi. Já me achei aqui, deixa eu compartilhar. Apostila. Deixa eu aumentar aqui, porque senão eu não enxergo. Aumentei demais. Tá bom. Então, vamos lá. Neutralização total. Chegou chegando, Breno. Eu costumo causar essa impressão quando eu chego. Vamos lá, aula. Neutralização total. Então, observem aqui na apostila de vocês, no resuminho da apostila de vocês, o que eu falei, tá bom? Aqui, ó, o hidrônio H+, vai reagir em laranja, tá? Com a hidroxila OH, e aí eu formo a água, tudo bem? E aí, o que sobrou, os outros dois compostos químicos, eu vou gerar o sal, cloreto de potássio aqui no caso. Esse daqui, quando for a neutralização total, posso formar 2 águas, 3 águas, quando for total. Aqui está exemplificando a fórmula e a nomenclatura. Vou aumentar mais um pouco. Então, ó, observem essa fórmula aqui, ó. O cátion, tá bom? Tem o íon lá em cima dele e o ânion tem o íon dele. Quando eu junto os dois, quando eu somo os dois, ambos trocam, tá vendo essa setinha aqui, ó, uma para cá, outra para lá? Cruzam a carga. Então, o meu cátion, que é o C aqui, vai ficar ó, com o Y lá do outro ânion, do A. E o A vai ficar com o valor do C, que é o X. Então, observe essa fórmula aqui que vai ter exemplo para vocês fazerem, para trocar as cargas, tá bom? Então, aí quando eu junto um cátion com o ânion, eles trocam a carga. Tem essa formulazinha. Nomenclatura. Geralmente, a nomenclatura de um sal pode ser construída pelo esquema. O nome do ânion, o ânion vem depois, tá bom? O primeiro é o cátion, o segundo é o ânion. E depois o nome vem no meio, a palavrinha D, e depois o nome do cátion, tá? A nomenclatura do ânion é derivada do nome do ácido. Então, eu tenho que olhar o nome do ácido e trocar lá o sufixo, prefixo, vem na frente, sufixo depois, tá bom? Observando o quadro aqui. Então, vou observar lá o ácido clorídrico, por exemplo. Clorídrico. Termina com essa terminação aqui, ó. Hídrico. Então, eu vou tirar esse hídrico e vou colocar eto. Então, vai ficar cloreto. Tá bom? Como aqui no exemplo. O ácido fluorídrico. Observem. Fluorídrico. Eu tirei o hídrico, o sufixo aqui da tabela, e eu acrescento o eto. Tá bom? Então, fluoreto, na hora de eu construir o nome do sal. Então, essa tabela vocês têm que observar para fazer os exercícios. Deixa eu subir aqui. Outros exemplos. Clórico, ácido clórico, terminação ico, eu substituo por ato, então fica clorato. Ácido cloroso, terminação oso, eu substituo por ito, então fica clorito. Tudo bem? Então, cada terminação eu substituo por outro sufixo, para obter o nome do sal. Nomenclatura dos sais formada nos exemplos das neutralizações anteriores. Então,
Como ficaria? Por exemplo, aqui eu tenho o ácido clorídrico com uma base, que é o hidróxido, o K é potássio, então hidróxido de potássio. Juntei o H e o OH, formou lá a água. E aí sobrou o K e o Cl, o potássio e o cloro. O KCl é o meu sal. Que aí, ó, como o nome dele é clorídrico, eu tiro essa terminação hídrico, vejo lá na tabelinha, e é substituído pelo eto. Então fica cloreto. E aí eu coloco o D e o nome do cátion, que é potássio. O nome do cátion eu não mudo, tá bom? Só do ânion que eu mudo, observando lá o nome do ácido. Então tem bastante regrinhas. O de baixo, ácido nítrico. Então aí reage, formo lá as duas águas. E aí meu sal nítrico, eu tiro ico, fica nitrato. E aí o outro é o cálcio, fica normal, nitrato de cálcio. Neutralização parcial é nessa parte que eu queria chegar. Já falamos aí do nomes. Então, ocorre quando nem todos os cátions, que é o H+, né, o hidrônio, provenientes do ácido, que ele vem do ácido, ou os ânions, OH, que é a hidroxila, proveniente da base, são neutralizados. Então, como que ficaria? Por exemplo, temos aqui o H2SO4, o ácido sulfúrico, e temos o hidróxido de sódio. Para ocorrer a neutralização, eu sei que tem que formar um sal e água. Então, aqui eu só tenho um OH, ó, tá vendo em laranja? Um OH. E eu tenho aqui 2 hidrogênios, só que eu preciso só de um para formar água, porque aqui eu já tenho um, tá bom? Então, eu preciso só de um. Formei lá a água em laranja, H2O. Só que desses 2 hidrogênios aqui, do ácido, eu só utilizei um, me sobrou um. Então, eu já sei que é uma neutralização que é parcial, porque sobrou aí um hidrônio de H+, tudo bem? E aí sobrou um H daqui, e aí sobrou o Na, que é o sódio, e o SO4, tá bom? Então, na hora de eu juntar, preste atenção. O H tá aqui junto com o SO4, ele vai continuar junto lá com o SO4, ó, entrou aqui, tudo bem? Então, significa que houve uma neutralização parcial. Sobrou aí um cátion H+. Como que vai ficar o nome dele? Que aí é o problema. Observem. Ácido sulfúrico. Então, terminação ico. Pela tabela vem aqui, ó. Ico, substituo por ato, né? Então, aí, eu utilizo a do meio, que é o mais simples, tá? Sulfato. Aí, como sobrou o hidrônio, que é o H+, que é um ácido, então eu coloco a palavrinha ácido e o elemento do cátion, o nome que é sódio, Na é sódio. Então, ficou sulfato ácido de sódio. O do meio é mais simples. Fiquem tranquilos que é ele que cai no vestibular. Outra neutralização, essa que a gente acabou de ver, neutralização parcial, quando sobra o cátion H+, é do ácido. Então, foi neutralização parcial do ácido. Agora, neutralização parcial da base. É a mesma coisa, só que em vez de sobrar H+, vai sobrar a hidroxila OH-. Então, neutralização parcial da base é quando nem todos os ânions OH- provenientes da base são neutralizados. Então, a gente tem o ácido nítrico aqui, vai reagir. Observe que aqui eu tenho 2, significa que eu tenho duas hidroxila, 2 OH-. Só que eu vou precisar de um só, porque eu tenho só um H lá no ácido, tá bom? Para formar, então só vou conseguir formar uma única água. Então, eu formei lá a água. O que sobrou? Sobrou o nitrato aqui, NO3, sobrou o cálcio aqui e sobrou um hidróxido, OH, que eu não utilizei, porque tinham 2, eu só utilizei um, tá bom? Então, o OH é lá da base, então é neutralização parcial da base, porque sobrou esse hidróxido aqui. Tudo bem? Para formar um nome, a mesma coisa. Olha lá primeiro, o ácido é o ácido nítrico. Ico, olha lá na tabela. Ico eu vou substituir por ato. Tá bom? Então, em vez de nítrico, fica nitrato. OH significa que é uma base, então a gente chama de básico. DCA é o cálcio, de cálcio. Tudo bem? Bem, você deve falar que não tá, né?
Mas é isso. Bora lá para os exercícios. Vou me organizar aqui, que eu vou passar aqui atrás. Exercício número 1. Outra coisa, se no exercício, a dica do exercício número 1 está falando neutralização total, e vocês observarem que tem menos quantidade ou de hidrônio ou de hidroxila, você tem que fazer o quê? O balanceamento, tá bom? Então, vai ter exercício aí, no exercício 1 vai ter exercício que vai ter que fazer o balanceamento. Então, vamos lá. Equacione as reações de neutralização total. Vou colocar aqui. E dê o nome dos sais formados. Então, ele deu aí. Cianeto, né? Mais... Tá bom? Tá bom não, vocês não estão vendo? Vocês não vão me ver agora, é só me escutar, tá? Então, lá, tá a letra A. No exercício, ele já está falando lá no enunciado, neutralização total. Significa que não pode sobrar nada. Não pode sobrar H+, nem OH-. Só que observa aqui, esse 2 significa que ele está para cá, ó. Que eu tenho 2 hidroxilas. Então, se eu tenho 2, eu só tenho um H lá. Não pode sobrar. Significa que seria uma neutralização parcial. Como o exercício está pedindo que não pode sobrar, eu vou ter que fazer balanceamento. Para ter a mesma quantidade aqui e a mesma quantidade aqui. Então, eu coloco, se é o 2, coloco o 2 aqui na frente. Vou colocar aqui na frente. Tudo bem? Então, eu arrumei a equação. Primeiro passo. Segundo passo. Eu sei que a neutralização total vai formar um sal e água. Então, quantas águas vão formar? É isso que eu preciso saber. Aqui, ó, eu tenho OH, OH. E aqui eu tenho H, 2 Hs. Se eu juntar, estou fazendo bem por partes, tá bom? O que eu obtenho aqui? H, tenho 2 Hs, então H, 2 e um O, uma água. Aqui também. Então, dessa equação aqui, eu consegui obter 2 águas. Então, eu já sei que vou ter 2 águas. Gente, eu tô fazendo por partes, mas aqui é continuação, tá? Porque não dá para fazer lá. Então, setinha é a continuação de lá, daquela seta. O que sobrou? O cálcio cianeto, né? Que é do ácido cianídrico. Tudo bem? E aí, quem está como cátion? O cálcio vem na frente. Quem está como ônio? Cianeto, atrás. Este 2 aqui também é do meu cálcio. Pelaquela fórmula, eles trocam a carga quando juntam, né? Então, esse 2 é a carga do cálcio. Então, eu posso, quando eu junto com o cianeto, ele tem que entrar lá com o cianeto. Aí, na apostila de vocês, está escrito aqui, ó, no ácido, cianídrico, hídrico. Vou lá na tabelinha. Essa terminação do sufixo hídrico, eu substituo por eto. Então, o nome desse sal vai ser cianeto
D, qual é o nome do cátion? Ca é cálcio, cianeto de cálcio. Tranquilo? Posso apagar? Ai, o Breno tá aí, o Breno falando que pode apagar. Tá copiando, Breno? Vou olhar tua apostila, hein, Breno? É, nem um pouco. Bom, mas vamos lá. Esse primeiro eu fiz passo a passo, tá bom? Para vocês verem certinho de onde que vem. Então, muito cuidado para não confundir, como a gente viu que tem a neutralização parcial também, então, se no exercício não tivesse pedido a neutralização total, você já faria pela neutralização parcial, tá bom? Não precisa fazer aquela parte do balanceamento. Mas como enunciado do exercício pediu neutralização total, tem que fazer o balanceamento, tá bom? Muito comum cair esse tipo de pegadinha, que esse exercício é uma pegadinha, na hora do vestibular. Pode pá, pode pá. Tá bom, Breno. Vamos lá. B. Ácido sulfúrico com hidróxido de lítio. Tentar fazer daqui, diminuir a letra para poder caber tudo. Lítio do hidróxido. Tá assim, lá na apostila. Se é neutralização total, então todos os hidrônios e hidroxilas têm que ser consumidos e virar água, produzir água. Tudo bem? Só que eu já observo aqui que eu tenho 2 de hidrogênio. Então, ó, já sei que pelo balanceamento eu tenho que acrescentar um 2. Porque eu tenho também que ter 2 de hidrônio para poder formar todas as águas possíveis. Primeira coisa, fiz isso, agora eu sei que neutralização, eu sempre vou ter água. Então, já jogo lá. Eu preciso saber a quantidade de água. Tá bom? Então, eu tenho aqui 2, esse 2 tá para cá e tá para cá. 2 de OH e tenho 2 de hidrogênio. Esse 2 está para cá e está para cá. Correto? Então, eu teria 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Se eu agrupar tudo, essa quantidade, né, 4, eu tenho um total de 2 mais 2, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Para eu ter 4 hidrogênios aqui, sendo que eu tenho já 2 da água, que número eu coloco? 2. Então, eu tenho 2 moléculas de água. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Bate com a quantidade que eu tenho aqui. Já via a água lá, tá certinho? O que sobrou? O lítio, que vem como caixa, ele vem na frente. E ele, esse 2 também tá indo para ele, então tem que ir lá para ele também. E sobrou quem? SO4. Qual que é o nome desse sal aqui?
Olha o primeiro lá, o ácido. É ácido sulfúrico. Pela tabelinha, sulfúrico. Esse ícone eu substituo pelo ato. Então, fica sulfato. Sulfato, o D da fórmula do nome e o nome do cátion. Li é lítio. Tranquilo? Vou apagar. O nome, Breno, tem uma tabela. O nome, vou subir aqui um pouquinho. Essa tabela aqui, ó, Breno. Que nem nesse exemplo aqui, ó. Ácido, eu vou ter que olhar lá o nome do ácido. Tá bom? Tá escrito lá embaixo do exercício. Ácido fluorídrico, que nem esse aqui. Para eu montar o nome, eu vejo essa terminação aqui, ó, tá vendo? Em azul. Hídrico. Aí eu venho aqui na tabelinha. Hídrico, eu tenho que substituir por eto. Então, eu copio a parte preta do nome, que é o flúor, e acrescento o eto. Então, fica fluoreto. É assim que eu monto o nome. C. O ácido fosfórico, o hidróxido de cobre 2. Esse é o mais complicado. Por que é o mais complicado? Eu analiso aqui que eu tenho 2 OH e aqui eu tenho 3. Então, são números que não batem. Né? Então, eu tenho que pensar aí, na hora do balanceamento, num número. Na verdade, eu tenho que pensar, a dica é inverter. Se eu tenho 3 aqui, eu coloco 3 aqui. Se eu tenho 2 aqui, coloco 2 lá. Porque quando eu multiplicar 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, eu obtenho o mesmo número. Entendeu? Que é 6. Eu tenho que pensar nesse macete aí. Inverter a quantidade aqui, ó. Olhar no hidrônio e na hidroxila e inverter. Se eu tenho 2 aqui, coloco aqui. Se eu tenho 3 aqui de H+, coloco aqui. Porque na hora que eu for fazer 3 vezes 2 e 2 vezes 3, vai dar 6. Eu consegui balancear, consegui acertar a quantidade de OH e H. Então, eu sei que eu já tenho 3 vezes 2. 3 vezes 2, eu tenho 6. Vou colocar a setinha lá, mas a continuação aqui, tá? 6 águas. Só direto. Não se esqueçam que o 2 também vai para o POH, o fosfato, e o 3 também vai para o cobre. Então, ele está na frente, ele entra aqui com o 3. E o fosfato vem em seguida, coloca ele entre parênteses, que ele tem o 2. Já até falei o nome do sal. Este daqui é o sal. A neutralização forma o sal
e água. Tá bom? Qual que é o nome do sal? O exercício pede o nome desse sal. Aí, Breno, o que você vai fazer? Lá no enunciado do exercício tem esse daqui, ó, que é o ácido. Tem o nome dele lá embaixo. Está escrito fosfórico. Esse ico, olhando lá na tabela, eu substituo por ato. Então, é o fosfato. Aí eu escrevo D da fórmula do nome. E que é esse amiguinho aqui? O Cu é o cobre. Dois, porque tá lá no nome dele. Exercício 2. Descendo. Exercício 2. O uso mais comum do leite de magnésio é como antiácido estomacal. Lá no nosso organismo, no suco gástrico, tem o ácido presente. Quando a gente come certos tipos de alimento, ataca mais, fica mais, né? Alguns alimentos aí com pH também ácido acaba atingindo. A gente fica com aquela dor, né? Aquela queimação no estômago, né? Então, a gente precisa tomar aí, quando é um meio ácido, eu preciso, para eu neutralizar, eu adiciono uma base. Quando é o meio básico, eu jogo um ácido, tá bom? Então, é esse joguinho aí, para poder neutralizar. E aí, esse exercício está falando isso. Então, aí, voltando aqui, leite de magnésia. O hidróxido de magnésio, tá? Vocês provavelmente já tomaram, tem em casa, pai e mãe. Esse produto contém o hidróxido de magnésio, que neutraliza o ácido presente no suco gástrico. E aí eu tenho que ter o conhecimento do quê? Qual que é o ácido presente no suco gástrico? Porque o exercício não fala. E anotem aí que é o ácido clorídrico. Tá bom? Então é o HCl. Lá no meu suco gástrico. Gravem isso. E aí, o leite de magnésia é o hidróxido de sódio. De sódio não, desculpa, de magnésio, né? Magnésio é Mg. Estou montando aqui, tá bom? A equação. OH é hidróxido. Só que o Mg, eu sei que ele é lá o metal alcalino terroso, da família, do grupo 2. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, quando eu olho lá na tabela, ele é assim, ó. Mg. Quando eu somo com esse hidróxido, eles mudam a carga, tá bom? Então, aí, o Mg fica com a carga do hidróxido, que não tem nada, é 1, e o OH fica com a carga do magnésio, que é 2. Então, entre esses dois aqui, estou mostrando de onde surgiu 2, tá bom? Então, ácido clorídrico com o hidróxido de magnésio. Escreva a equação de neutralização total. Então, eu já bati o olho aqui, eu tenho 2, e aqui eu só tenho 1.
vou ter que fazer o balanceamento, né? Então, acrescento 2 aqui. Porque ele quer, no exercício, hidróxido, neutralização total, que ocorre no estômago e é ingerido e o nome do sal formado. Então, aqui a gente montou a reação, tá bom? Eu sei, voltando, que o meu ácido lá no suco gástrico, agora vocês sabem, coloque asterisco, não pode esquecer, é o ácido clorídrico. Aqui eu tenho hidróxido de magnésio. Tem que ter o 2 aqui, porque eu mostrei para vocês, né, que o magnésio, vão lá na tabela periódica, é da família do grupo 2, metais alcalinos terrosos, tem 2 elétrons na camada de valência, se eu for fazer distribuição eletrônica, tá bom? E ele perde elétrons, ele é um cátion, por isso que ele é positivo. Quando eu somo ele com a hidroxila, que é negativo, que é um ânion, para poder gerar aqui o composto, eles trocam de carga, tá no início aí da apostila, esse xzinho aqui. Então, a carga do magnésio vai lá para o hidróxido, do hidróxido vai para o magnésio. Então, eu acrescentei aqui, só para mostrar para vocês, tá bom? Fiz o balanceamento, porque eu observei que tem 2 hidroxilos, e o exercício fala de neutralização total, falta um exercício, 1 minuto vai fechar aí o portal. Fiz o balanceamento. E agora? Eu sei que vai ter quantos de água? Pode bater o olho, porque eu tenho 2OH e 2H. Vou ter 2 águas. Vou fazer aqui embaixo. Tá bom? É continuação. E aí, forma o Mg com Cl. Na volta, a gente termina o exercício. Vai fechar. Tá bom? Falta menos de 1 minuto. Para não cortar, eu vou encerrar. Tem? Pode colocar o parênteses, Juan. Não coloquei, mas pode colocar. Já volta aí, tá bom, gente?